Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yeah. A gente começa aqui. Estação dos Acharyas. Bom, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Fala, punições e repreensões gentis de Guru e Vaishnava são altamente benéficas para os seus discípulos e servos. Então, na verdade, ser o discípulo significa que você tem que ter disciplina. E ter disciplina significa seguir. Então, por isso Krishna ele diz, né, Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya. Então você se aproxima de uma forma humilde diante do agente divino. Você faz perguntas, você presta serviços. Isso e quando você se torna discípulo é porque você está seguindo. Então, por exemplo, o Gurudeva ele vai disciplinar a nossa vida com instruções, até com o seu próprio comportamento também. Então ele é capaz de eliminar todos os obstáculos do nosso caminho. Ou seja, aí Krishnadas Kaviraj Goswami ele diz simplesmente por meditar no Guru. Né? Guru Vaishnava Bhagavan Tinirajmara, né? Tinirajmara Roy, Vigna Vinashara Shei Roy, Nijavantita Purana. Ele diz que os obstáculos do caminho serão eliminados se você segue o Guru, se você é disciplinado. Isso significa que você vai estar engajado na prática, sadhana bhakti, você vai estar cantando, você vai estar escutando Shravana Kirtana, você vai estar se conectando com esse plano superior através do seu agente. Então Krishna, de uma maneira muito, muito bondosa, ele se manifesta para nós. E nós devemos seguir as instruções do Guru, ou seja, entender o que o Guru realmente tem planejado para a nossa vida. Então, na verdade, quando o Guru nos castiga, isso é uma misericórdia muito grande. A gente vê, quando o Swami Maharaj Prabhupada ele contou isso várias vezes, né? Mas quando ele foi castigado por Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então Prabhupada Bhaktisiddhanta dando uma aula e o Swami Maharaj Prabhupada sentado lá na porta, assim, lá no final, assim, no final. E de repente um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta começa a perguntar alguma coisa. E o Swami Maharaj Prabhupada nem estava falando nada, ele estava só ouvindo. E de repente Prabhupada Bhaktisiddhanta já deu uma maciou o Swami Maharaj Prabhupada. Falou: se você quer vir aqui falar no meu lugar, você quer sentar aqui e falar, você está falando aí? Ele não estava falando nada, mas ele aceitou isso. Assim. E ele sempre se recorda disso. Então, quando nós somos castigados pelo nosso Guru, isso é misericórdia. Ou seja, se o Guru tem indiferença para nós, esse é o grande problema. Então, se o Guru não tem se ele não se importa com você, então nós estamos preocupados. Então, nós queremos que o Guru realmente nos castigue, né, milhares e milhares de vezes. Ou seja, realmente a gente não pode aceitar esse comando de Maia, porque a Maia agora está nos levando, né? Maia está nos levando, está nos puxando. E o Guru ele atua como um médico, realmente um agente que vem nos ajudar. E ele vem com sua disciplina, ele vem com as suas ideias a respeito do plano superior. Então, Golokera Premadama Harinama Sankirtana. Então, o Santo Nome ele tá descendo e ele vem nos ajudar. O Santo Nome ele vem realmente nos resgatar, porque é Krishna mesmo. Então, o que nós temos agora é o Santo Nome e o Guru, Sadhguru. Então, isso é muito importante.
Sadhu Sangha, Krishnanami Matrachaya, Sansara Dinitera Konuvastunai. Você pode se libertar do sansara simplesmente por cantar o santo nome e ter uma boa associação. E o que significa associação? Que você está junto com pessoas que estão mais elevadas que você espiritualmente e que têm a mesma mentalidade, um afeto por você. Aí você vai receber muito, muito, muito auxílio. Então, a associação é para realmente nos entregar disciplina. Isso é a associação. Quando nós estamos associados com o Sadhguru, nós vamos ser mais disciplinados, nossa vida vai ter mais foco, ou seja, a nossa inteligência vai estar assim como focada nesse aspecto de seguir as instruções de Sri Guru, porque isso vai ser benéfico para a nossa vida. Então, se nós temos essa oportunidade de ter um Sadhguru, temos a oportunidade de ser disciplinados, nós somos afortunados. Porque você não está aí sem saber o que fazer. Não, um devoto sabe o que fazer. Ele sabe. Ele sabe que ele tem que acordar cedo, ele sabe que tem que escutar Harikata, ele sabe que tem que cantar, ele sabe que tem que se restringir em algumas coisas. Então, é um devoto, ele sabe, ele tem esse conhecimento, ele tem essa disciplina. Depois que você adquire disciplina na vida, você não consegue mais estar assim como livre, leve, solto. Assim, não, você tem que ser disciplinado. Você tem uma hora para acordar, você tem uma hora para dormir, você tem uma hora para fazer tudo na vida. Ou seja, o seu dia é um dia que está sempre faltando. Você não tem tempo ocioso. Nenhum tempo, nem 5 minutos você fala, agora não vou fazer nada, vou ficar olhando para a nuvem. Não. Isso não existe na consciência de Krishna. Por quê? É um teísmo pleno. 24 horas por dia você vai estar conectado a Krishna. E isso é a misericórdia do Guru. Quem te conecta com Krishna é Sri Guru. Então, realmente, a gente entende que esse fator na nossa vida, fator de disciplina, vem de Sri Guru. Por isso você não pode ser consciente de Krishna pela internet. Não tem como. Você precisa de associação, você precisa de pelo menos em algum momento estar ali perto do sadhu, você pegar essa energia do sadhu e levar isso para a sua vida, colocar isso na sua vida. Isso é sadhu sangha, essa transformação. Então a disciplina é estar disposto até ser humilhado pelo guru, castigado. Você fica até feliz quando isso acontece, porque realmente o guru ele tá mostrando uma afeição por você. Então, quando nós somos castigados pelo nosso guru, isso é misericórdia para nós. Ou seja, ele está lembrando da nossa existência, está se preocupando conosco. Então aqui Vamana Maharaj ele está explicando que que o discípulo tem que ter disciplina. Isso é discípulo quando você é disciplinado. Se você não tem disciplina, você não pode ser chamado de discípulo. E você tem que seguir o Guru, você tem que realmente se absorver nas instruções que ele dá e aplicá-las na nossa vida. A volta de receber energia. Quebrar o jejum. Romper o jejum. Não, na verdade, como romper o jejum também é importante, né? Você não pode... Assim, a gente tem que romper com... A gente rompe o jejum com uma Mahaprasad de Jagannatha, né? Então isso pra gente é mais especial. Você pegar uma prachada de Jagannatha e você romper esse jejum. Na verdade, o Ekadashi, ele é uma atividade assim, plenamente espiritual. A gente pode até pensar assim, não, Ekadashi purifica o meu corpo, porque imagina, você pensa assim, não, são 3 dias, né, de acordo com o ciclo lunar, que você deveria comer menos, esse dia do Ekadashi é o dia que você não deveria comer nada, não deveria nem beber água, por causa dos fluidos do corpo, e a lua, a influência da lua, blá, blá, blá. Mas esse é o dia do Senhor, esse é o dia que você se consagra a Krishna. Então o sacrifício que você fez foi um sacrifício espiritual, para benefício espiritual. Você não fez um sacrifício para benefícios físicos. Claro que você jejuando, você vai receber também benefícios físicos, com certeza. Mas na hora de romper o jejum, você rompe ele com sentimento. Você vai entregar esse sacrifício para Krishna. Ou seja, o sacrifício foi feito para Krishna, para a satisfação de Krishna.
Sarvaloka Maheshwara. Então tudo está sendo feito para satisfazer Krishna. E quando você vai romper o jejum, você entende isso. Esse é o sentimento. Você como entrega o jejum, você ora para que realmente os frutos desse sacrifício possam se converter em sukriti, em devoção. Porque na realidade o Ekadashi ele é a mãe da devoção. E você deveria estar disposto a dar a vida pelo Ekadashi. Imagina assim, explicou Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E é isso mesmo. Agora, claro, existe o seu corpo aí que ficou sem comer aí mais de 24 horas né? E você precisa romper o jejum, assim, pelo menos de uma forma mais suave, acho que uma água quente, né? Uma coisa assim, um chazinho. E depois pode comer, você come, talvez não coma muito, né? Espere um pouquinho para comer depois. Cada um é cada um, ou seja, cada um tem a sua, cada um vai entender como o corpo, o organismo funciona. Mas depois de um jejum, você meter um bloco assim muito forte assim, realmente pode, para algumas pessoas, pode não funcionar muito bem. Para outras, pode não ter nenhum problema, né? Mas o mais importante é isso, é entender que o jejum ele está no plano espiritual, ou seja, é um movimento espiritual, não é simplesmente um jejum para o corpo descansar e você recuperar. A gente sabe que o corpo tem um ciclo aí, a gente vê até isso nos animais, né? Você vai alimentar os cães, você vai alimentando, então chega um dia assim, naturalmente ele não come, uma refeição ele pula, isso é normal, porque eles têm esse mecanismo assim, né? Um mecanismo um pouco de defesa. E o nosso corpo também ele é assim. Imagina ele funcionando o tempo todo, digerindo, tudo que você bota, ele digere, digere, digere. Então ele precisa de um certo descanso. E a gente entende que o Ekadashi é esse dia, é o dia para você descansar o seu organismo, descansar o fogo digestivo um pouquinho, você, né, e se você pode jejuar completamente, excelente. Né? Se não, você vai comer frugalmente, frutas. Frugalmente significa frutas. Frutas, frutas e frutas. Raiz, uma raiz, se você quiser, nada mais. Então é isso que a gente vai tentar seguir. Agora, na hora de quebrar, o mais importante é você entender a espiritualidade desse evento que você participou, que é uma coisa super incrível. Você ter se conectado, cada chupavassa, você está jejuando para Krishna, o pavassa significa estar perto de Krishna. Nesse dia, com o seu sacrifício, você esteve perto de Krishna. Imagina. E claro, se você jejuou, você recebe mais benefícios, porque você fez esse sacrifício. Né? E o Ekadashi ele dá bênçãos materiais, sim, ele dá muitas bênçãos materiais. Mas não é que você vai ficar rico, vai fazer Ekadashi ficar rico, aumenta o saldo bancário. Não é isso. Mas por exemplo, você vai eliminar os karmas, né? Então, por exemplo, coisas que nós fizemos em outras vidas que nós nem lembramos, né? O Ekadashi é para isso, é para eliminar as reações pecaminosas que iriam florescer. Então a gente pensa que Ekadashi é esse momento assim de muita dedicação ao sacrifício. Você vai fazer um sacrifício, você não vai fazer uma coisa para você. E na hora de rompê-lo, você precisa ter essa consciência, né? Orar, né? Orar a Tulasi, a Bhaktidevi e pedir que assim, qualquer falha que você tenha cometido no Ekadashi, que ela realmente possa atenuar isso, que você realmente entregue o fruto do sacrifício para Krishna, ou seja, para Bhaktidevi, e que isso se reverta em créditos piedosos, em sukriti, para você continuar praticando, porque quanto mais Ekadas você faz, mais sukriti você vai acumular. A gente viu, imagina, para lá da Maharaj, ele estava lá, né, em outra vida, como era o nome dele? Vasudeva, né? Vasudeva era o nome dele. E ele tinha uma namorada, que era, sei lá, uma namorada meio estranha que ele tinha, e eles estavam lá num templo, foram para um templo, eles ficaram num templo abandonado, o templo de São Vishnu, uma coisa assim. E eles começaram a brigar o dia inteiro eles estavam brigando, uma briga, imagina, brigaram o dia inteiro e a noite toda, uma baita briga.
e não dormiram, não comeram nada, e aí receberam, aí Prahlada Maharaj, Vasudeva se tornou Prahlada Maharaj. Então o Hari Bhaktas explica. Prahlada Maharaj, ele, por ter observado esse jejum, né, completo, jejum seco, e além disso estar desperto a noite toda, ele conseguiu ter imagina, ser Prahlada Maharaj, um nascimento muito incrível. Nesse dia você, do Ekadas, que o caso ele se estende, né, com doadas, enfim, quando você banha o seu Shiva, o Peixe Mahadev, aí você não vai tomar Charanamrita, né? Porque, na verdade, você pode até jogar água na boca, mas com a Chamanya, né, com o Panchapatra, você vai se descontaminar. Essa é a única água que é permitida durante o jejum de Ekadashi seco, né? Quando você fala Nirjala Ekadashi, aí você pode fazer isso. Então você não deveria tomar Charanamrita, você pode honrar na cabeça, né? O que você faz é isso. Então você vai lá no seu Shiva, o banho nele, blá blá blá, e joga na cabeça. Na cabeça que você faz. Você não joga, você não sorve essas Charanamrita no dia de Ekadashi, porque se você está fazendo, claro, o Ekadashi seco, né? Ekadashi seco. Porque a maneira de você romper o jejum é através também do Charanamrita, né? Por exemplo, porque a gente pensa nesse passatempo, que rompe e não rompe, né? Essa coisa. Nesse passatempo de Ambarish Maharaj, né, onde Durvasa Muni apareceu e ele, né? E Ambarish Maharaj estava fazendo um jejum, um jejum inteiro, e ele tinha que romper o jejum. E Durvasa Muni tinha chegado, estava fazendo suas abluções, orações com seus discípulos, e já estava na hora, né? Que tem a hora de você romper o jejum. Hoje, por exemplo, imagina um jejum muito diferente, porque você só pode rompê-lo às 10h59. Imagina, então até 10h59 você tem que esperar para romper o jejum. Claro, quem comeu fruta, quem comeu no kalpa, pode comer no kalpa fruta, não tem problema, tomar água. Mas quem fez seco quem fez esse jejum seco, tem que esperar até 11 horas para romper o jejum. Então é uma coisa assim, que você tem que seguir essas regras. E Ambarish Maharaj ele estava aí nisso, estava também querendo, né, cumprir isso, mas chegou o convidado, ele não podia comer antes do convidado, né? Era Durvasa Muni ainda, um sábio super irado. Então aí os Brahmas aconselham a Ambarish, ó, você pega a grama kuxa, molha assim na água, na Charanamrita, joga na sua boca, você é como se você tivesse rompido o jejum. Mas não rompeu também, entende? Você rompeu e não rompeu. Então, foi o que ele fez. É isso aí, Durvasa Muni ficou bravo, esse passatempo aí, né? Criou um demônio para matar Ambarish Maharaj, mas a Sudarshana Chakra vai proteger ao seu devoto. Então a gente vê que tem um horário assim para você quebrar o jejum. Tem um horário que você tem que respeitar. E a Charanamrita, ou seja, a única coisa que pode é o Achamani. Ou seja, fazer a Achamana pode, não tem problema. Fazer a purificação ali, né? Com Panchapatra, essa gotinha que você sorve na água, que você joga na boca, não tem problema. Não, assim, por exemplo, se aconteceu que você, por exemplo, por uma negligência, assim, no sentido assim, que você, um descuido, né, você foi lá e numa empolgação você tomou a Charanamrita, alguma coisa assim, aí você ora para Tulasi, para que Tulasi possa realmente te dar os maiores benefícios do Ekadashi, e que na próxima Ekadashi, se você for fazer o jejum sem comer nada, né, ou até Nirjala, você não cometa esse erro de novo, assim, então, para que eu te dê essa lembrança, para você sempre ser estrita nesse sentido, entende? Então pode orar, porque a gente pode cometer erros, né, no jejum, a gente comete, com certeza. A gente às vezes faz coisas indevidas no jejum de Ekadashi, a gente ora para tudo, assim, para que ela possa amenizar tudo. Vamos para o Sabakti e Bibud Budhaim. Ele fala, Vrindavan Das Thakur, no primeiro capítulo de Chaitanya Bhagavata, afirma: se você deseja realmente compreender os ensinamentos do Senhor Chaitanya, não deve nutrir nenhuma crítica. Se alguma crítica estiver acontecendo, você deve se retirar daquele local. Então, Vrindavan Das Thakur, ele não conheceu o Chaitanya Mahaprabhu, né, pessoalmente, mas ele foi discípulo de quem, gente? Quem é o guru de Vrindavan Das Thakur?
Ele foi pra Gadadara, né? Mas não Gadadara. Não, não. Quem é o Guru de Vrindavan Das? Ele foi o último discípulo de Nityananda Prabhu. Ou seja, então, ele conheceu Nityananda Prabhu, mas ele não conheceu Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele escreveu a biografia, Chaitanya Bhagavata, que que se diz que ele é o Vyasadeva, né? É Vyasadeva de, de Kali Yuga. Ou seja, ele representa Vyasadeva, então ele escreveu essa obra muito magnífica. E é uma obra que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fez um comentário, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta fez um comentário do Chaitanya Bhagavata. Ele é uma obra assim que tem muita história, ou seja, então não é uma obra muito filosófica, mas é uma obra cheia de ensinamentos através de histórias, né? Da Lila, do Goura Lila. E o que ele está dizendo aqui é que se você deseja entender os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, a primeira coisa você não deve criticar, você não deve participar das críticas, né? E o que é uma crítica? Crítica é algo destrutivo. Claro, existe a correção, que é diferente, a gente viu hoje mesmo, o Guru está te corrigindo, então o Guru ele tem que perceber alguma falha em você para corrigir, senão como ele vai te corrigir, né? Então, por isso o Guru ele atua na plataforma mais de Madhyama, né? Na plataforma intermediária. E ele corrige o discípulo. Mas a crítica, ela não tem uma intenção de ajuda, a crítica ela é sempre destrutiva. Ou seja, é essa crítica que ele está falando. Quando você critica simplesmente para destruir, né? Então, se você entende os ensinamentos de Mahaprabhu, você não vai ficar criticando, né? Por quê? Porque a manina manadena, ou seja, kirtanyasa da Hari. Se você vai oferecer respeitos, você não pede respeitos. Então, quem critica geralmente está querendo diminuir a outra pessoa, diminuir o serviço da outra pessoa. Isso é um problema. Por quê? Porque você tenta menosprezar o serviço do outro e, ao mesmo tempo, você fica muito orgulhoso do que você poderia fazer muito melhor, que você é muito melhor do que as outras pessoas. Esse é um grande problema. Na verdade, no Goura Lila, isso não vai existir no Goura Lila. Quando a gente vê o caso de Ramachandra Puri, né, que criticou a Chaitanya Mahaprabhu, ele criticou primeiro a Madhavendra Puri, imagina, o guru dele. Depois ele criticou Chaitanya Mahaprabhu. Ele era como, assim, ele chamava os sannyasis para comer, ele alimentava os sannyasis de forma suntuosa, e dava comida, e depois ele falava, tá vendo, esses sannyasis, eles não vão conseguir manter os votos deles, porque eles estão comendo demais, eles estão satisfazendo muito o estômago. E como Mahaprabhu, só de olhar o quarto de Mahaprabhu, ele viu que tinha umas formigas do lado, assim, do lado de fora do quarto de Mahaprabhu, e ele falou: esse sannyasi está gratificando os sentidos. Ele está gratificando os sentidos. Ele é um bogo sannyasi. Bogo sannyasi. Um sannyasi está desfrutando os sentidos. E quando Mahaprabhu escutou isso, ele começou a jejuar. E os devotos não entendiam por que o Mahaprabhu jejuava. Ele disse: olha, eu estou jejuando porque ele é meu tio espiritual, porque ele é discípulo de Madhavendra Puri. E quem é o guru de Mahaprabhu, que é discípulo de Madhavendra Puri também? É Ishvara Puri. Então Ramachandra Puri estava no nível assim, de ser um tio de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu tinha muita etiqueta, né? Ele seguia essa etiqueta. Então ele começou a jejuar também, a jejuar. E ele, na verdade, ele começou a comer só a quarta parte do que ele comia. Imagina, o Mahaprabhu comia uma quantidade assim boa, e ele começou a comer, ele a partir desse dia, ele só comia a quarta parte da sua refeição. Então, sempre a gente deveria ter uma abordagem construtiva, né? Essa ideia, né? E realmente não criticar e nem escutar críticas, porque se você está num local onde alguém começa a criticar muito, mas você sair, não vai ficar debatendo com ninguém, não vai ficar querendo derrotar a pessoa, porque geralmente essas pessoas elas têm uma convicção muito forte, né? E se você tentar derrotá-las, pode ser pior.
pode gerar mais ofensas. Então a gente não tem que cultivar esse sentimento de estar como nutrindo a crítica, estar como se alimentando disso. Então a crítica é uma coisa que a gente deveria tirar da nossa vida completamente. E a gente vai mais por esse lado do apreço, apreciar qualquer atividade que um devoto faça. Isso tem muito valor, muita importância. A gente pensa assim, a gente não está como pensando que desvalorizando o serviço dos demais. Não, a gente está valorizando. Qualquer coisa que alguém faça, isso é muito importante, porque a oportunidade que ele teve é de servir. Imagina, então o serviço é uma oportunidade muito rara, você vai ter a oportunidade para servir, e isso é uma coisa assim, é muito difícil você poder servir a Krishna. Essa é a verdade, né? Ou seja, Manushaham Sahasrashu, ou seja, dentro de milhares e milhares e milhares, né, eles falam, você pode encontrar uma pessoa que se interesse pela liberação. O Mahaprabhu explica isso, mas dentro dessas que se interessam pela liberação, desses milhares que se interessam pela liberação, é muito difícil alguém que realmente se renda a Krishna. Né? Até o verso fala, né? Bahulam Jamanante Gnanavamam Prapadante Vasudevaham Sarvaiti Samahatma Sudur Labaha. Ou seja, Samahatma Sudur Labaha, essa pessoa, essa grande alma que depois de muitos e muitos, muitos e muitos nascimentos, ela compreende que Vasudeva é a causa de tudo e ela se rende a Vasudeva. Então essa é uma grande alma, é um fato assim, incrível você se render a Krishna. Então se a gente tem essa oportunidade, para que a gente vai ficar perdendo tempo com crítica? É melhor a gente não criticar nada, não criticar ninguém e seguir a nossa vida numa prática assim muito forte. Então, o Vidyadhara está dando essa instrução. Ou seja, se tiver crítica, se tiver algo assim diferente que você sinta que realmente houve malícia, houve um desejo de diminuir o guru, diminuir o Vaishnava, é melhor você se afastar dessa pessoa. Esse é o mais prudente. Tá, então vamos para o Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj. Aí fala que existem declarações espirituais que afirmam que assim como o rei deve sofrer as ações erradas dos seus súditos e o homem pelos pecados de sua esposa, da mesma forma o mestre espiritual deve sofrer pelos pecados cometidos pelos discípulos. Né? Portanto, deve-se ter cuidado ao conceder a iniciação a pessoa não qualificada. Então, isso é uma declaração muito especial. Por quê? Porque o discípulo ele vai entender a responsabilidade que ele tem. Se você for iniciado e o guru ele acaba te dando essa misericórdia, e na verdade o guru ele arrisca, né? Ele não pode saber quem vai ficar, quem não vai ficar, ou seja, só pela... Não tem jeito, ainda mais hoje em dia. Em outras épocas, sim, o guru ficava testando o discípulo, ele ficava analisando o discípulo por 1 ano, juntos, até 2 ou 3 anos. A gente viu isso. Mas, hoje em dia, com essa dinâmica que os gurus eles têm, eles não podem ficar muito tempo testando, ver se realmente essa pessoa está capacitada para ser um discípulo, vai seguir mesmo. Então, muitas vezes os gurus eles acabam assumindo, né? Ou seja, eles acabam sofrendo com as reações dos seus discípulos, os desvios, né, dos seus discípulos. Então, Srila Maharaj ele explicou que isso não é que o guru está pegando todo o karma do discípulo, não é isso. Mas o guru ele acaba se envolvendo com o discípulo. Então, quando ele se envolve nas atividades, né, pecaminosas dos discípulos, ele acaba sofrendo. E esse sofrimento acaba deixando ele sem poder praticar tanto, porque ele tem que pensar no sofrimento dos seus discípulos. Você vê um espaço da Bhakti, Bibud Bodhana Chamaraj, quando ele está aqui, o telefone não para, toda hora. É reunião, é não sei o quê, e é problema demais. Você vê assim, o pessoal chorando, lamentando, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
muitos problemas acontecem. Ele tem muitos discípulos, né? Viaja muito, tem muitos discípulos, então ele tem muitos problemas para resolver. Então, quando por ele estar resolvendo os problemas dos seus discípulos, ele deixa de praticar. E o que ele fala, né, são palavras dele, ele diz que seguro é uma maldição. Quando você é guru, você é acharya, é como se eu estivesse sendo amaldiçoado, porque você vai sofrer por isso, né? Inclusive tem até esse passatempo, né? Você vai sofrer por quê? Pelas atividades dos seus discípulos, porque você se envolve nessas atividades, isso te traz um certo sofrimento, né? Tem esse passatempo, né, com o Ramachandra, né, que Ramachandra está lá e de repente chega um cachorro, né? O cachorro vai lá, porque tem um Brahmana que vai cantar o Gayatri, e o cachorro se aproxima dele, ele vai jogar uma pedra na cabeça do cachorro e machuca muito o cachorro. E aí o senhor Ramachandra, ele ouvia todas as pessoas, os animais também. Porque aqui você vê, né? Como ele fala que o rei ele sofre pelas ações erradas dos seus súditos, imagina? Nos dias de hoje, né? Como seria isso, né? Bom, eu não sei se seria assim literalmente, mas o que a gente entende é o quê? Que as pessoas que se envolvem em política e estão administrando, são governadores, prefeitos, sei lá, presidente da república, assim, eles acabam tendo um desgaste forte, a gente percebe isso. O cara entra na presidência, depois de 4 anos ele sai assim como acabado. É porque realmente é uma coisa karmática, né? Então o Guru ele também tem isso, né? Ele fala também do homem, né, que se responsabiliza pelas atividades da mulher, da sua esposa, ou seja, porque na cultura védica o homem ele é considerado o Guru, né? Ou seja, o Guru. Então ele também se responsabiliza pelas atividades da mulher, da sua esposa. Então, quando a gente entende o quê? É que realmente essas atividades, né, são muitas atividades estranhas que os discípulos fazem, o guru ele tem que se absorver nessas atividades também. Ele participa disso, então, nesse sentido, é o sofrimento. O sofrimento, ou seja, essa reação karmática que o guru sente. Inclusive, se diz que o guru ele paga muito, muito karma no sonho, né? Os sonhos acabam ter uma via assim, para o guru sofrer o karma pelos seus discípulos, né? Então, por isso, aqui está falando que você não deveria dar iniciação a pessoa desqualificada. Mas como você sabe disso, né? Ou seja, hoje em dia, nessa dinâmica, os gurus vêm e eles acabam iniciando a pessoa, porque depois eles podem voltar depois de 1 ano, 2 anos. Aí fica difícil, a pessoa quer se iniciar. Então, ele tem que dar essa oportunidade. O guru arrisca, é um risco. Um risco aceitar discípulos, né? Inclusive, nos Padre Bhakti, para o Shamaraj, ele pedia perdão, né, para Krishna, assim, porque ele aceitou muitos discípulos, né, e até desqualificados, né, então ele tinha essa preocupação de pedir perdão e entender que isso foi um erro dele, né, ele dizia, né, eu iniciei muitos discípulos que não tem qualificação nenhuma, então eu errei nesse sentido, então ele estava com um certo remorso. Então, que as citações Vaishnavas. Okay. Então está falando a respeito de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Diz que à medida que a pregação crescia, gradualmente, a Chaitanya Mata tornou-se um local muito movimentado, né? Que é a Adimata, a mata original de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele que está. Assim, para obter a tranquilidade necessária para escrever, Prabhupada Bhaktisiddhanta passou a frequentar com mais frequência o Ekayana Mat, né, que é Hansi Kshetra, um local sereno às margens de um rio Chuni, cerca de 48 quilômetros de mar. Ele atribuiu a grande importância. Tá. Então, esse local parece que tinha sido habitado por hansas, ou seja, cisnes, né, nesse local. E que eram personagens assim, transcendentalmente muito elevadas, né? E era adorado pelos Vaishnavas puros por cultivarem o Paramahansa Dharma.
seja, então o cisne, né, tem essa, como a gente já falou aqui, essa semana a gente já falou, acho, é que o cisne ele consegue retirar, separar o leite da água, né, no lótus. Então, Paramahansa. Paramahansa, quando uma pessoa é Paramahansa, significa que de todas as situações adversas, ela consegue tirar um bom ensinamento das situações adversas, né? Por isso, Paramahansa. Então, e o que significa isso? Significa aceitar apenas a essência do conhecimento espiritual. Ou seja, então Prabhupada ele quis que uma biblioteca fosse estabelecida nesse local, né? E que e ele queria que ali fosse um local que é onde Kunja Bihari Prabhu, né? Na verdade Kunja Bihari Prabhu, que é Kunja Babu, ele mandou construir esse local, né, a pedido de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E, e realmente por quê? Porque ele queria essa absorção. Porque, claro, um escritor ele precisa de tranquilidade, serenidade, ele não pode escrever. Claro, a gente vê Swami Maharaj Prabhupada, ele foi um escritor um pouco à parte, assim, é diferente, porque ele tinha uma rotina muito movimentada, ele tinha que viajar muito e cuidar dos seus discípulos, né? Imagina, eram discípulos iniciantes, que não sabiam nada de nada, e ele tinha que cuidar deles. Mas mesmo assim ele escreveu muito, né? Mas se diz que Swami Maharaj Prabhupada ele escrevia muitas vezes era de madrugada, ou seja, na hora que todo mundo ia dormir, era a hora que ele escrevia, por exemplo, das meia-noite às 3, às 4 da manhã, era o horário que ele conseguia escrever. É uma coisa assim, e tem dia que ele nem dormia, ele virava assim, a noite toda, porque estava absorto nesse sentimento de propagar a ciência transcendental. Né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele disse, né, que embora ele desejasse evitar a opulência e multidões, né, ou seja, porque isso de certa maneira, contrária, né, ao princípio de humildade, né, mas ele teve que lidar com isso, ou seja, como falou aqui, a Chaitanya Mata era um local assim, muito movimentado, então muitas pessoas chegavam, muito barulho, e ele não podia ter a tranquilidade necessária para escrever. Né? Então por isso que ele disse que ele foi para esse local, Ranchkali, que é o local que tinha muito esse passatempo que tem com os Paramahansas, né? Hansadutas, e na realidade o que está falando? Está falando que ele pediu, né? Ele pediu para construir esse local para que ele pudesse experimentar o Dham sagrado. Ele está falando isso. Porque ele com muita gente, com muita movimentação, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não está conseguindo ficar absorto, né, na sua atividade de escrita. Então, você vê, você vai ir ao Dham sagrado significa que você também está interiorizando, você está colocando para dentro aí todo o sentimento que o Dan sagrado representa, né? Matura Vassa. Matura Vassa significa morar no Dan sagrado, isso é Matura Vassa. E se nós queremos morar no Dan sagrado, nós temos que realmente entender o ponto principal é você estar conectado, né, o tempo todo com Krishna. A sua consciência tem que ser elevada quando você mora no dança sagrado. Você não pode morar no dança sagrado e ter uma consciência inferior, ter uma consciência... Não, a sua consciência tem que ser elevada. Morar no dança sagrado significa isso. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava mostrando que realmente essa capacidade de conexão através da escrita, porque escrever é um tipo de kirtana. Quando você escreve, você está fazendo o kirtana mais elevado, segundo Sri Maharaj. Por quê? Porque quando você faz kirtana, você está cantando, isso é kirtana. Isso é um tipo de kirtana, você está cantando.
Outro tipo de kirtan é quando você prega também você está fazendo um kirtan. Por isso, por exemplo, os pregadores, assim, você vê que eles mesmos eles não têm nem muito tempo para cantar japa. Ou eles cantam japa, mas quando dá, porque eles estão pregando, eles estão falando muito. Isso é kirtan. Isso é um kirtan muito mais poderoso do que cantar. O cantar, é claro, o cantar ele é muito importante e subentende-se que o pregador ele já cantou muito, e aí por isso ele pode fazer o kirtan, ele pode dar aula, isso é kirtan, né? Porque se você vai fazer kirtan sem prática, sem uma base no bhajana, isso é muito perigoso. Então, primeiro você tem que fortalecer para depois você propagar. Essa é a norma, né? Então, o Prabhupada Siddhanta estava mostrando, né, que Kirtana, escrever, é o mais elevado. Por quê? Porque você precisa de muita concentração. Quando você vai escrever de Krishna, você precisa de muita concentração e você precisa também de muita iluminação, ou seja, de uma inspiração. Você só escreve através de uma inspiração divina. Claro, eu digo escrever, qualquer um pode escrever qualquer besteira, mas escrever um livro, escrever algo que vai realmente transformar a vida das pessoas, isso é kirtan, muito poderoso. Então a pessoa tem que estar bem concentrada. O Prabhupada está mostrando aí com esse exemplo. Esse é o Maharaj Ki Jai. Bom, Sharanagati é real quando é sincera. E sinceridade significa que estou desamparado. Pela autoanálise, vejo que estou desamparado. Na medida em que me considero desamparado, minha oração ao Senhor será igualmente intensa e ajuda e ajuda vindo desse lado virá nessa mesma proporção. Sangha significa atitude de serviço, não contato físico, mas serviço. As realidades superiores só podem ser acessadas por meio da relação de uma disposição servil. De outra forma, não. Então é muito interessante esse conceito que César Maharaj nos traz, que Sangha significa atitude de serviço. Sevomuke. E ele sempre dizia, citando a Sridhara Maharaj, a Sridhar Maharaj, né? Sridhara Swami, que é o comentador assim, antigo, assim, um comentador muito antigo chamado Bhagavatam, que Chaitanya Mahaprabhu aceita o comentário dele. E ele disse uma coisa muito interessante, que Sri Samaraj citou muitas vezes, é que primeiro você tem que orar e depois você tem que fazer o serviço, e não o contrário. Ou seja, nós somos do contrário, ou seja, nós fazemos muito serviço, e depois nós oramos a Cristo, mas não. Naham vipro nachanarapatir naprivaishona shudro Naham varnina chagrihapatir novanasto jatirva quintu prodani kila paramananda purnamrita bide gopi batu partu kamalayo dasanudasa. Acho que é isso. Ou seja, esse verso é o verso que a gente deveria citar. A gente tem que estar sempre com esse verso na mente quando você faz o serviço. Porque você fala assim, eu não sou um brahmana, Naham vipro nachanarapatir. Eu não sou um Shudra, eu não sou um rei, eu não sou um kshatriya, eu não sou um brahmachari, eu não sou um sannyasi, eu não sou nada disso. O que eu sou um servo do Senhor das gopis. Isso que a gente tem que entender. E se diz que o pujari tem que entrar no altar, ele tem que recitar esse mantra. Esse mantra tem que estar na mente, no coração dele, na realidade, né? E nós também deveríamos estar meditando nesse mantra, porque quando você pratica o serviço devocional, e se você tem uma designação, você cria uma identidade, né, muito poderosa que você inventou na sua mente, isso pode ser muito prejudicial para o próprio serviço devocional. A atitude de serviço significa o quê? Que você não tem posição, não é isso? É que você realmente você precisa dessa atitude de serviço. Ou seja, e realmente essa disposição servil é a disposição que te conecta com o plano superior, né? E isso é sangha, na verdade, essa é a oração, é essa autoanálise de você entender que você está desamparado, que você precisa de ajuda. Então, quando a gente começa a desenvolver esse sentimento, aí a sadhusanga vai acontecer. Ele fala, a sadhusanga não é uma coisa física, não é nada físico. É a atitude de serviço que você tem. Você pode estar à distância, mas muito conectado com o sadhu. Você pode estar pertinho do sadhu, mas totalmente desconectado dele.
Então, se dá até o exemplo, esse exemplo, o pernilongo ele está do lado do sado, está chupando o sangue do sado. Ele não está em associação com o sado. Então, a associação é quando você realmente tem uma atitude de serviço, quando você deseja servir ao Vaishnava, isso é sadhusanga, isso é atitude de serviço mesmo. Não é estar perto dele, não é estar, sei lá, no festival que vai acontecer, que você vai. E é importante ir, claro, é importante ir, mas você tem que ir com atitude de serviço. Você está ali para entregar algo. E como contou, né, o próprio César Maharaj, quando ele foi na Chaitanya Mata, no primeiro Gora Purnima dele, e ele ficou perto de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e no final, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava como despedindo das pessoas, e as pessoas, né, despedindo de Prabhupada Bhaktisiddhanta que vieram, mas eles vieram de longe, eram pessoas assim, respeitáveis, né, e eles vieram de longe para se associar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Agora eles estavam se despedindo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ele dizia, não me engane, porque vocês estão me enganando, não me engane, seus enganadores, não me engane. E nesse momento, o César Maharaj, como ele ficou assim, meio... Ele falou, por que ele está falando isso? E Prabhupada Bhaktisiddhanta ele continuava, vocês vieram aqui, vocês tomaram honraram prachada, vocês praticaram namabhajna, participaram do festival, mas agora vocês vão para os seus afazeres mundanos, e vocês vão esquecer disso tudo, não me engane, assim desse jeito. Então significa o quê? Significa que você se associa com o sadhu, você está junto dele, mas em algum momento quando você está longe dele, você está pensando nele, você está praticando. Porque o que o sadhguru quer que você pratique a vida espiritual, que você se absorva em bhajana. Isso é o mais importante, é o bhajana. Bhajakare, sadhakare, murti janehoy. Ou seja, no momento da morte, o que vai importar, ou seja, o que vai contar é aquilo, é a absorção sua que você teve em bhajana durante toda a sua vida. Então, o que você pensou, o que você meditou enquanto estava praticando bhajana, isso você vai alcançar no momento da morte. A morte ela vem trazer o seu bhajana. O seu bhajana precisa estar muito condensado, forte, estruturado, para que você não tenha nenhum desvio na hora que você realmente está mudando de corpo. Na hora dessa mudança, você não vai ter nenhuma preocupação. É como o Cristo explica, um dira, né? Um dira, uma pessoa, um dira, ele não se perturba na hora dessa mudança de corpo. Né? Kumara Javana Jara Tata Derrantara Prapiti Dira Statra Namurhanti. Um dira é uma pessoa muito inteligente, um transcendentalista, e não está se perturbando com essa mudança. Não, por que Radha e Krishna não estão juntos assim, descaradamente? Porque é para que a raça, ou seja, é um humor de amantes, né? Eles são amantes, eles não são casados assim oficialmente. Claro, tem um passatempo lá, e Krishna casa com Radha, mas oficialmente eles não são casados. Radha, ela tem um esposo, que se chama, como é que se chama o esposo de Radha? Abhimanyu. Ela tem uma sogra, Jatila, Kutila, ela tem uma cunhada, enfim, ela tem uma família, a família do esposo toda, que gera muita perturbação assim, nela, ou seja, ela é muito tolerante, né? Radha, ela diz que ela tem uma humildade assim, incrível, porque ela tolera tudo isso. E o Paraquiabava, que acontece aqui no Bauma Lila, nesse plano manifesto, é muito interessante. Por quê? Porque é o local, esse Paraquiabava, ele não está de forma muito expressiva no Aprakata Lila, ou seja, no mundo espiritual, no Goloka Vrindavana, o Paraquiabava está inexistente, ou seja, praticamente inexistente. O que acontece é o quê? É que aqui a gente entende que no plano mundano, nesse plano material, é onde Krishna e Radha eles podem experimentar o êxtase do amor. Então, se diz que o Paraquiabava é a coisa mais potente que existe, ou seja, esse amor de amantes, né? Porque eles não são amantes oficiais, ou seja, eles não têm uma relação oficial, mas eles se encontram e eles sentem, e Krishna sente muito prazer nisso, né? Como Radha, as gopis também o sentem, né? Entendendo que tudo é de Krishna, que Krishna ele é também, ou seja, os maridos, né, os esposos das gopis, né, tanto Abhimanyu também, eles são expansões de Krishna, a gente entende isso, né?
A gente entende que as golpes também elas são expansões de Irada. Então, na realidade, eles não estão fazendo nada de errado, nada de errado. Como, por exemplo, muitas vezes se acusaram, foram acusados, os devotos foram acusados, né? Principalmente pelas autoridades inglesas, assim, de estarem denegrindo, né, a imagem, a concepção da transcendência, coisas assim. Mas não, mas não. Porque na realidade tudo pertence a Cristo. Isso Shukadeva Goswami explicou no chamado Bhagavatam, quando o Parikshit Maharaj ele pergunta, ele fala, como pode o rei do Dharma, né? Krishna é o rei do Dharma. Como pode ele se encontrar com as esposas de outras pessoas na calada da noite? E aí Shukadeva Goswami ele explica que não é assim, que tudo pertence a Krishna. Essa foi a explicação básica, foi essa. Mas realmente meio estranho. A gente entende que esse relacionamento com Krishna é um pouco estranho. Inclusive, quando os Goswamis estavam estabelecendo, né, todo o corpo, né, os granthas, né, as escrituras, né, da nossa Sampradaya, eles tiveram muito cuidado para tratar desse termo, assim, né, para aqui a Bhava. Eles trataram disso sim, mas com certo cuidado. E eles, de certo momento, eles colocaram como Swaki, eles deram muita ênfase em Swaki. Swaki é a relação de casado. ênfase é Swaki, porque justamente era estabelecendo uma Sampradaya. E você vai falando que o amor entre amantes é o mais elevado, é o mais indicado, então isso era meio estranho. Então eles deram muita ênfase em Swaki Bhava, ou seja, esse amor, né, de amantes, perdão, de casados, assim, ou seja, como algo estabelecido como proeminente no mundo espiritual, até dizendo que o Paraquia não existia no mundo espiritual, que era inferior. Mas isso a gente entende que não, ou seja, que essa manifestação de Paraquia ela é suprema, ou seja, o que Krishna está realizando com as gopis que são todas amantes de Krishna, isso é a atividade original, ou seja, a atividade principal. Madhura Rasa e Parakyabhava é como atividade principal, é a que mais dá prazer a Krishna. Então, por quê? Porque existe esse lila. Krishna faz um monte de artimanhas, Radha também, ou seja, elas estão assim, pensando como se encontrar. Isso dá muita emoção, né? Emoção. Então, eles estão sempre escondidos por isso, porque é para aqui. Porque se fosse aberto, então seria só aqui, seria o humor de amantes, né? De casados e não de amantes. Então os amantes sempre tudo escondido, né? Tudo escondido, eles se encontram escondidos. E essa meditação, né? Por exemplo, Radha está o tempo todo pensando no amante dela, que é Krishna, apesar que ela tem marido. E as gopis também estão o tempo todo pensando em Krishna, apesar que todas são casadas, né? Então, porque o Paraquia é muito forte, muito proeminente. Então, na verdade, o que a gente pensa assim, supravital é o que a gente está explicando aqui. É uma coisa que supera as nossas concepções. Então, por exemplo, Krishna, ele é um amante transcendental, ele tem milhares de golpes, ele se encontra na calada da noite com Radha e com suas golpes. E isso tudo é uma transgressão, porque todo mundo está pensando que Cristiano está dormindo, e Cristiano foi lá, ele fez algo que aparentemente é errado, né, moralmente é errado. Ele está roubando, imagina, Cristiano rouba. Isso é uma vergonha. Mãe Yashoda está como assim envergonhada, porque as golpes, né, suas vizinhas reclamam muito, falam: o que acontece com seu filho? Ele está roubando da gente, rouba iogurte, rouba leite, ele bate nos nossos meninos, ele está fazendo tudo isso. Dá um jeito nele. E mãe Yashoda está com vergonha. Ou seja, até que ela, quando ela está lá cozinhando leite para esse passamento da Modara Lila, esse leite era um leite muito especial. É de vacas especiais que comiam pastos especiais para a mãe Yashoda fazer doces especiais, iogurte, manteiga especial para Krishna, para que Krishna ficasse satisfeito e não roubasse mais nada. Mas Krishna ele quer roubar, ou seja, o prazer dele é roubar, não adianta. Se dá essas preparações para Krishna, mas ele quer roubar. Ou seja, porque o roubo para ele tem muito prazer.
Por exemplo, então, quando você pensa em Krishna, ele foi a causa de milhões de pessoas, sei lá, morreram na Batalha de Kurukshetra. Foi muita gente. Diziam que em Kurukshetra haviam rios de sangue, assim. Se formou rios de sangue. Era muita gente que morreu. E Krishna foi a causa. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Ele fala disso, né? Eu venho para realmente para destruir, ou seja, para restabelecer o Dharma. E ele podia ter feito isso de uma maneira diferente, mas não, ele quis matar um montão de pessoas. Então isso é Krishna. Então a gente pensa supravital, ou seja, uma coisa superior. É isso, Krishna é isso. Krishna ele é meio inconcebível. Ou seja, os passatempos dele são maravilhosos. Por isso que se diz, Jama karma chame divan evanjovet tatuaha tyaktan deham purnan namaiti sorjuna. Acho que é isso. O verso ele fala o quê? Se você entende o meu nascimento, Krishna fala, se você entende o meu nascimento, se você entende as minhas atividades, você não tem que nascer mais no mundo material. Imagina, Krishna está explicando isso. Se você entende isso, só de você entender como funciona isso, você não tem que nascer mais no mundo material. Por quê? Porque é uma coisa além, é o Parabrahman. É o Parabrahman, é uma coisa além da sua concepção. A gente tá trabalhando nesse nível. Ou seja, essa é a nossa conexão com Krishna. Uma coisa, um aspecto que a gente não conhece, não entende. Você não entende nada de Krishna, nada. Você não tem noção de como é Krishna. Então agora você está cantando o santo nome dele para que ele possa se revelar a você. Essa é a ideia. Então essa energia superior, né, que vai realmente entrar na nossa vida, é uma energia, é a Sarupa Shakti de Krishna que está fazendo a sua modificação na nossa existência. Então por isso que a Sarupa Shakti ela tem essa, se diz que ela não é cega. Por quê? Porque ela está vendo os seus esforços. E quando ela vê os seus esforços, ela está te ajudando. Sarupa Shakti sempre nos ajuda. Então a gente sempre tem essa esperança, né, de se conectar com um plano superior através da misericórdia, da energia interna de Cristo. Prabhupada Bhaktisiddhanta. Vamos ler um pouquinho aqui. Então, por quase meio século, né, os associados de Goura pregaram de porta em porta a todas as pessoas a mensagem do Shuddha Bhakti, praticada e pregada por Sigoura Sundara. Né? Então, imagina, Mahaprabhu desceu, e Mahaprabhu ele pediu para quem pregar isso, gente? Para quem? Foi para Nityananda, Haridas Thakur, assim, os dois principais. Assim, na verdade, ele como um jardineiro, ele fala, eu sou um jardineiro e eu só tenho dois braços, e me escapam pessoas, eu estou distribuindo o fruto do amor, né? Namamaha Vandanyaya Krishna Prema Pradayate. Eu estou distribuindo o fruto do amor, mas só tenho dois braços, eu preciso de ajuda. Então ele está recrutando. Então nós somos pregadores também, de certa maneira, nós pregamos, claro, em dimensões menores, mas nós também estamos pregando a consciência de Cristo. Né? E isso era uma coisa assim, porque Mahaprabhu ele ia ser estabelecido como o Deus Supremo. Essa era a função, ou seja, essa era a tarefa dos Goswami. Uma tarefa difícil, dizer que Mahaprabhu é Deus, ou seja, o Deus dos bengalis. Imagina, era uma coisa assim, cara. Ou seja, que Deus apareceu e que Deus é um bengali. Porque, na verdade, por exemplo, nem Sarvabhauma Bhattacharya aceitou essa ideia. A gente viu, né? Quando o Gopinath Acharya falou, aí ele é Deus. Como você quer pregar? Como você quer ajudar Deus? Ele falou, não, mas porque realmente era difícil mesmo. Ele falou, você acha que um bengali vai ser Deus? Peraí, não. Sarvabhauma Bhattacharya estava como meio confundido nesse momento. Né? Então, os ensinamentos de Mahaprabhu eles não são um dogma sectário, isso é Sanatana Dharma. Imagina, esse Dharma que é para todo mundo pode seguir isso. Né? Então, o Prabhupada está explicando isso. Né?
que realmente em todos os locais, todas as épocas, isso vai, a doutrina de Mahaprabhu, ou seja, os ensinamentos de Mahaprabhu, eles vão ser estabelecidos, né, na sociedade, né? Prithivita Chayatha, né? Nagaradigrama Sarvata Prachara Rebe Moura Nama. Em cada cidade, cada vilarejo terá, da terra, meu nome será proclamado, assim disse Mahaprabhu, profecia de Mahaprabhu, né? E para pregar o Sanatana Dharma e Shuddha Bhakti, de modo que as pessoas conheçam esses ensinamentos, os associados de Mahaprabhu, sob a orientação dos acharyas, eles estão aparecendo, né? Isso quer dizer. Então, o que acontecia? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava instalando, né, as pegadas de Mahaprabhu, os pés de Mahaprabhu. E ele está dizendo que foi instalado em Benares também. É um local sagrado onde Mahaprabhu, onde Mahaprabhu e os seus devotos colocaram os seus pés, né, em Benares, que é um centro assim de Shankara, né, dos seguidores de Shankara, mas foi instalado os pés de lótus de Mahaprabhu. Essa mata recebeu o nome de Sri Sanatana Gaudiya Mata, e foi fundada em 13 de maio de 1926, ou seja, 440 anos depois do desaparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, aí Prabhupada Bhaktisiddhanta está falando, nós achávamos altamente improvável que pudéssemos ser abençoados com a associação de personalidades imaculadas e perfeitas, né? Aquelas que apareceram na época de Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele falou, mas Mahaprabhu está enviando os seus associados, né? Ele está enviando pessoas que realmente possam manifestar Haribhajana e Harikirtana. Então, por isso, o movimento de Mahaprabhu estava muito... Ele estava falando... naquele momento era um momento assim, de efervescência, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, um espaço Bhakti Pramod Goswami Maharaj, tantos Vaishnavas que estavam ali, e todos eles eram enviados, né, de Mahaprabhu. Isso aqui Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo, né? E ele falou, eu me sentia muito fraco, né? Porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, como eu vou pregar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho seguidores, eu não tenho ninguém vai me ajudar. E aí, nessa visão que ele teve, o Panchatattva, Gorakshura Das Baji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Jagannatha Das Baji Maharaj, todos falando para ele, olha, a gente vai mandar pessoas, a gente vai mandar dinheiro, Lakshmi, não se preocupe com nada, né? Então ele falou, eu temia que após a partida do meu Gurudeva, eu não pudesse mais ouvir o seu kata, e por isso eu acabasse seguindo um caminho errado. Imagina, o Prabhupada ele está com medo de se desviar, imagina isso que ele está falando, né? Mas agora meu Gurudeva veio ao mundo de diversas formas, né? Então Prabhupada está falando que a manifestação do Guru naqueles que escutam o Srimad Bhagavatam, naqueles que explicam o Bhagavatam, naqueles que fazem Kirtana. Então essa era a personificação do guru dele, ele está dizendo isso, né? Então, assim, por meio de suas explicações, sempre novas e aprovadas pelo meu Gurudeva, eles trazem vida ao corpo morto, né? E aí eu recobro consciência, né? Ou seja, estar 24, porque ele está dizendo, 24 horas por dia eu estou conectado a esse movimento de Chaitanya Mahaprabhu, pela misericórdia dos meus gurus, que estão me mostrando a fonte que agora eu devo beber, né?